Olá, seja bem-vindo ao programa Em Destaque. Nós já estamos no ar aqui na Record News e também na TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por me permitir entrar aí na sua casa e ter a sua companhia. Olha, hoje no programa nós vamos falar sobre a pandemia, mas também falar sobre a retomada do funcionamento do comércio. Eu recebo o presidente da Federação do Comércio no Espírito Santo, também vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, Juscelino Sepúlcre. O assunto é como o comércio está reagindo. O setor de comércio e serviços, está reagindo a esse momento de dificuldade. As portas das lojas já foram reabertas, as lojas podem já funcionar, mas como elas estão lidando com esse momento? As demissões, os prejuízos, tudo isso você confere a partir de agora no programa Em Destaque, que já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Como eu disse na escalada, hoje o nosso convidado é o presidente da Federação do Comércio no Espírito Santo e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, Juscelino Sepúlcre. Juscelino, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar no seu programa, uma alegria muito grande. Prazer é nosso te receber, Zé. Para a gente falar de um momento que eu acho que é animador. A gente vive, sem dúvida alguma, dias difíceis, meses difíceis com essa pandemia. O comércio, sem dúvida alguma, sofreu e foi impactado fortemente com esse momento. Mas eu acho que a gente vive agora, esses últimos dias, mais animadores, com uma retomada das atividades. Lógico que a gente vai, inclusive, avaliar aqui durante o programa. Eu estou até com um levantamento que o Juscelino trouxe para a gente sobre o que impactou de fato na economia do Estado, na economia do comércio, mas de fato a gente viveu dias muito complicados, né, Zé? Sim, infelizmente, passamos por dias tenebrosos, por que não dizer, A partir do dia 21 de março, fomos acometidos aí por inimigo número 1 do mundo, que atingiu a todos nós. E o comércio, infelizmente, ele pagou um preço altíssimo por isso. Ficamos praticamente 5 meses parado, imobilizado e um prejuízo incalculável. Essa é a verdade, viu, Fabiano? Pois é, Zé. A gente pode, inclusive, levantar aqui, olha, o comércio hoje representa 70% do PIB capixaba, não é isso? Sim, 70%. 70%. PIB capixaba representa em torno de 125 bilhões de reais. A nossa estimativa é que representamos na ordem de 90 bilhões de reais. É um valor significativo, até porque entendemos que o comércio é a principal viga da economia do Estado do Espírito Santo. Sim. Ou seja, o Estado tem, então, são 128 mil estabelecimentos, em média, 55 mil do comércio e 73 mil de serviços. Sim, representa praticamente 550 mil oportunidades de emprego. Ou seja, e desse valor, muito ficou prejudicado com a pandemia. Quantos postos de trabalho foram perdidos nesse período? Veja bem, de março até julho, entre admissões e demissões, nós tivemos em torno de 25 mil perdas de trabalho. Isso em todo o Espírito Santo? Em todo o Estado do Espírito Santo. Muito elevado, né, Zelino? Muito elevado, porque nós estávamos num período de expectativa de crescimento, essa que é a verdade. A expectativa de crescimento para 2020 era altamente positiva. Nós tivemos um início de chuvas torrenciais, infelizmente, que aconteceu no mês de janeiro, fevereiro, por aí. O ano já começa difícil aí, Já começou difícil, entendeu? E depois nós tivemos a situação da pandemia, que foi uma catástrofe, essa que é a verdade. Zelino, você falou desse prejuízo aí para os empregos, 25 mil empregos, mas também para o prejuízo, tem o prejuízo financeiro para os empresários. Quanto que esse rombo ficou, de prejuízo para o setor? Segundo o levantamento da Federação do Comércio, ultrapassou a casa dos 7 bilhões de reais. Ou seja, os empresários capixaba deixaram de faturar na ordem de 7 bilhões de reais. Você há de convir que no estado pequeno como é o estado do Espírito Santo, é um valor altamente representativo. É muito alto, é um valor muito expressivo, 7 bilhões. 7 bilhões. É um valor muito elevado. Zelino, nesse período, assim, o governo do estado
tentou dar uma tratativa para, eu acho que com êxito, eu penso, né? Eu avalio, pessoa física, né, Fabiano Rossi, com êxito a tratativa que o governo deu, porque de fato foi equilibrando essa questão, alternando o funcionamento do comércio, tentando conciliar a ciência com, de fato, a economia, porque não tem como você parar tudo de uma vez sem funcionar e, de fato, a economia ia parar também. Não é possível, não é verdade? Então, essa pandemia pegou todos nós, como diz no linguajar popular, no contrapé. E não foi diferente para o governo. Lembrando que nós não tínhamos nenhuma estrutura de absorver a quantidade de pessoas que foram contaminadas pelo vírus, entendeu? Eu penso que o nosso governo, ele teve muita habilidade nisso. Essa que é a verdade. Você pegar um estado pequeno, com uma estrutura pequena de internações, entendeu? E a cada dia multiplicando o número de pessoas que foram contaminadas, os óbitos multiplicando, foi uma situação dificílima. Penso que o governador Renato Casagrande foi muito feliz na condução, principalmente no início da pandemia. Não foi fácil, não foi fácil. E, naturalmente, né, nós que temos um ótimo relacionamento com o governo, tivemos a habilidade, né, de contornar essas situações com relação à abertura do comércio gradativamente. Então, nós louvamos a iniciativa do governador Renato Casagrande, que nos ajudou em muito. E minimizou, inclusive, os nossos prejuízos. Essa que é a verdade. Ou seja, hoje, a gente está falando já nessa semana em que o Estado está com nível, a maioria dos municípios, do Estado, estão com risco baixo, a maioria do comércio já está funcionando praticamente em horário normal, não é isso, Celina? Sim, hoje nós temos, dos 78 municípios, nós temos 75 que está funcionando normalmente. Nós vivenciamos um período aí que o risco foi um pouco elevado, que teve a compreensão do empresário, com certeza a maioria dos micros e pequenos empresários tiveram um prejuízo tremendo. Muitos deles não têm nem condição de sobrevivência, essa que é a verdade. Porém, eu acho que dos males o menor. Essa é a minha avaliação. Sim, ou seja, melhor assim do que de fato às vezes fechar as portas totalmente, né? Nós tivemos alguns estados que ficou mais de 3 meses que não abriu nem sequer em dias intercalados. Ou seja, o nosso governador, ele teve a compreensão junto com o seu secretariado de criar alternativas, de abrir em horários diferenciados, compreendeu? O shopping, naturalmente, foi bastante prejudicado aqui no Espírito Santo. Porém, eu penso que já ultrapassou essa situação, viu? Essa é a verdade. Já estamos num período de superação. O mês de julho já foi relativamente bom em termos de faturamento. Alguns segmentos foram mais prejudicados, por exemplo, de confecções, calçados, foram altamente prejudicados. A produção mesmo é que não pode ser feita, né? O grande problema foi a produção e o próprio consumo. É um segmento que depende de quê? De prova. Como é que você vai comprar uma roupa? Sem contato, né? Sem contato, compreendeu? Então, esse foi uma das grandes barreiras. Essa é uma grande barreira. Mas penso que estamos caminhando para um lado de superação. Essa que é a verdade. E é de fato o que a gente espera, né? Que o comércio consiga voltar a ter o seu vigor natural, que tem uma grande importância. O Zé trouxe esse dado para a gente, que o comércio e serviço hoje representa 70% do PIB capixaba. É um número muito expressivo, né? Então, de fato, se a economia vai bem, o comércio vai bem. Aliás, se o comércio vai bem, a economia vai bem. Se o comércio começa a cair, a economia pode começar a pedir socorro também. E esse inimigo número 1, né, ele atingiu todas as camadas produtivas do comércio, da indústria, da agricultura, né? O comércio que gira a movimentação financeira do Estado foi um dos mais prejudicados, porque não adianta a indústria produzir, não adianta a agricultura produzir se não há vazão das vendas, entendeu? Até porque existe um temor muito grande com relação aos empregos. Todos nós sabemos que uma das grandes preocupações dos nossos governantes era manter os seus empregos. E para isso o governo federal teve uma participação importante. Essa resposta rápida do governo federal também ajudou muito, né? Foi, porque deu uma certa segurança ao trabalhador. A linha de crédito também disponibilizada pelo governo estadual foi importante, principalmente
para os micros e pequenos empresários. Lembrando que 98% dos comerciantes capixabas, do empresariado capixaba, é micro e pequeno empresário, entendeu? Então, o governo teve uma participação importantíssima e dar um socorro imediato. Lembrando que esse socorro do governo estadual, ele começou em janeiro, com as chuvas torrenciais. Sim. Nós tivemos praticamente 12 cidades que foram arrasadas pelas enchentes. Lá no sul do estado, né? Justamente, compreendeu? Então, depois, nem terminou esse problema, já veio a pandemia. Então, foi um desafio tremendo para o governo. É um ano desafiador. 2020 fica marcado na história, sem dúvida alguma, do Espírito Santo e do Brasil, do mundo, mas em especial no Espírito Santo por conta das chuvas, como o Zalino lembra aí, em janeiro, né, lá no sul do estado, cidades que foram devastadas por conta desse temporal, como um ano desafiador. Eu acho que essa é a palavra, né, um ano de superação. E o capixaba tem mostrado aí, aqui veio, tem mostrado esse ânimo, né, essa vontade de superar, na verdade. Eu acho que isso é o que importa também para nós, na verdade, Zé. Realmente você foi feliz, foi um ano desafiador, essa que é a verdade. Um ano atípico, né? Jamais pensava para passar numa situação tão grave como essa que é a verdade. Sim. Mas eu penso que o Brasil é muito grande. O poder da economia do país não tem dimensões. E o Estado do Espírito Santo está fazendo o seu papel. Sem dúvida. Não somente o empresário, mas o governo. Eu acho que é o momento mais do que nunca de nos darmos as mãos e superar todas essas dificuldades. Zé, eu acho que uma coisa que vale a gente destacar, e a gente está quase terminando o tempo do bloco, a gente vai voltar falar desse assunto no bloco seguinte, é a questão também do comércio, como o comércio precisou se reinventar, né? A gente falou de muitos comerciantes que ficaram com as portas fechadas, mas muitos também que se reinventaram, né? Começaram a trabalhar com delivery, né? E eu acho que essa reinvenção fez muita diferença, mas eu vou pedir o senhor para falar sobre isso no bloco seguinte. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí. Hoje no programa Destaque eu recebo o Joselino Sepulcre, que é presidente da FEComércio e também vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio. É bem rapidinho, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Destaque, hoje recebendo Joselino Sepulcre, presidente da Federação do Comércio aqui no Espírito Santo e também vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio. Zelino, no bloco anterior já falamos um pouco e trouxemos aqui um panorama desse momento triste, complicado, desse ano 2020, que, sem dúvida alguma, um ano marcado como desafiador, como a gente falou. Começa para o estado com as chuvas que devastaram cidades capixabas, inclusive comércios também, muitos comércios, sim, claro. Além da vida de pessoas também que foram perdidas com isso, sem dúvida alguma, e também logo depois com essa pandemia da Covid-19, que eu acho que veio aí para destruir, talvez de vez, até muitas empresas que tiveram que fechar as portas em definitivo, na verdade. A gente tem levantado hoje essas empresas que tiveram que fechar portas em definitivo porque não conseguiram retomar as atividades até agora. Veja bem, o que acontece é o seguinte, muitas e muitas empresas deixaram de existir, porque não tem condição nenhuma. Era micro e pequeno empresário que não tinha condição nenhuma de continuar. Mas muitos deles ainda, dentro da própria junta comercial, permanecem vivas. Uhum. Vivas. Mas ainda com a porta fechada. Mas com a porta fechada, compreendeu? Naturalmente, tem que ter o cuidado de dar baixa do seu estabelecimento comercial, mas ele ainda não tem alguns recursos para isso, essa que é a verdade, compreendeu? Mas a nossa previsão, compreendeu, é que em torno de 5 a 6 mil empresas deixaram de existir em definitivo, essa que é a verdade. É um número muito elevado, né? Em definitivo. Muito elevado, como a gente comentou no bloco anterior. Ali, no final do bloco passado, eu falei sobre empresas que se reinventaram também, que deram a volta por cima. E o e-commerce eu acho que ajudou muito nesse sentido, né? As vendas virtuais, o WhatsApp eu acho que ajudou muito também. Sim. Eu mesmo fiz várias compras pelo WhatsApp, entregava na minha casa lá, sem contato, aquela coisa toda. Eu acho que o brasileiro ele tem muito essa característica, né, de se reinventar e de fazer do limão uma limonada também, não é verdade? Este é o novo modelo para a sobrevivência da grande maioria dos empresários capixabas. Reinventar. O e-commerce é uma situação.
Lembrando que essa situação de 6 meses que passamos, ela trouxe um caos a todos nós, empresários. Essa que é a verdade. Os nossos custos operacionais são elevadíssimos. E o e-commerce é uma forma de que você vai enxugar os seus custos operacionais. Sim. É o porquê que uma grande parte desses micro e pequeno empresários sobreviveram, ou seja, partiram imediatamente nessa situação. Sim. A compra através da internet, chamada internet, né? Sim. Os contatos eletrônicos. Isso, vamos dizer, em termos percentual, aumentou assustadoramente as vendas. Porque as vendas presenciais, primeiro que os estabelecimentos comerciais estavam fechados. Sim. Segundo que nós estávamos impedidos de sair de casa, né? Sim. Terceiro, a preocupação com as compras, ou seja, o poder de aquisição. Sim. Porque a grande maioria dependia de quê? Das suas oportunidades de emprego. Se ele está em casa por uma situação, ele está preocupado em perder o emprego, então ele não vai às compras. Então o e-commerce, ele contribuiu realmente sobremaneira para que o nosso faturamento, principalmente agora a partir do mês de maio, ele tivesse um aumento significativo das vendas. E é o grande trunfo hoje de vendas é através do e-commerce. Agora, Zé Lino, de fato, né, o pouco se tornou muito nesse momento, não é? Essa é uma conscientização que o próprio comerciante chegou a essa conclusão. O pouco tornou-se muito. Porque nós ficamos, vamos dizer, durante 5 meses paralisados, o faturamento caiu mais de 50% e as nossas despesas permaneceram. Então, essa realidade, o próprio empresário se conscientizou que é uma nova retomada de um novo rumo que temos que conseguir, vamos dizer assim, superar essas dificuldades. Sim, sem dúvida alguma. Agora, Zé Lino, a gente está vivendo agora, né, enfim, a gente até comentou sobre isso no bloco anterior, uma retomada gradual, mas uma retomada já com o funcionamento das lojas, até em horário normal, os shoppings, enfim, também funcionando. Uhum. A gente vem aí, vai se aproximando datas comemorativas importantes para o comércio. Tem o Dia das Crianças, né, em outubro, a Black Friday em novembro, não é isso? E tem aí o fim de ano, com o Natal, enfim, a festa de fim de ano. Como que o comércio, o setor, espera passar esse momento pós, vamos dizer, pandemia, porque a gente espera que ela já está no finalzinho, espera que ela acabe logo mesmo, né? Esse foi o grande problema para os grandes comerciantes. Por quê? As grandes datas comemorativas, infelizmente, o comércio estava fechado. Então, a expectativa, né, nesse novo patamar que temos pela frente, com o Dia das Crianças, o Black Friday que está por vir, e principalmente as vendas de final de ano, é uma expectativa de melhores vendas. Lembrando que já estamos num processo de retomada de crescimento, retomada de venda. Então, nós já estamos apostando nessas 3 datas comemorativas. Lembrando que a partir de outubro, como acontece todos os anos, existem as chamadas contratações temporárias. Sim. Que nos anos anteriores, nós tivemos anos que contratamos, principalmente no último trimestre, 5.000 oportunidades de novos empregos. Então, existe também uma expectativa não somente do comerciante, mas do próprio trabalhador de ter uma oportunidade de emprego, que tem muita gente aí, Fábio, que não conseguiu ainda voltar ao trabalho. Se restabelecer, né, Zé? É verdade, entendeu? Então, a expectativa é essa, estamos bastante otimistas, não vamos sonhar com grandes resultados, porém, estamos bastante otimistas, principalmente no Dia das Crianças, o Black Friday que tornou-se uma tradição. Sim. E principalmente no final do ano. Agora, Zé Lino, outra situação é que a gente tem visto, eu tenho acompanhado isso, né, lá no jornal, no Link Espírito Santo, e também acompanhando pelas ruas também, a gente tem acompanhado em alguns momentos, as pessoas têm voltado às atividades, né? Voltado às vezes a frequentar bares, restaurantes, ir aos shoppings, lógico, tomando, e a gente espera que tomando os cuidados, né, com a máscara, tentando um distanciamento na medida do possível também. Mas, na sua opinião, isso tudo pode ainda impactar nesse finalzinho de ano, essa distância, igual você comentou comigo, por exemplo, a questão do sapato, né? Você vai trocar um sapato, você tem contato
E aí, Sim. para esse setor, para esse segmento, o vestuário, né, tem que trocar a roupa. Você acha que isso ainda pode atrapalhar um pouco ainda, mesmo com essas datas festivas que normalmente tem aí um resultado interessante para o comércio? Eu penso que isso está superado, porque criou-se naturalmente uma expectativa e uma responsabilidade tão grande do comerciante sobre os cuidados, não somente para os nossos funcionários, mas também para a população de modo geral, que virou-se uma rotina. Sim. Hoje nós estamos altamente preparados para acolher toda a população com uma estrutura maravilhosa que não existe mais risco. Entendeu? O que nós temos que fazer é o seguinte: juntamente com os nossos funcionários, nos conscientizarmos de dar um atendimento maravilhoso para captar novos clientes. Essa que é a verdade, entendeu? Então a expectativa é de otimismo, moderado, mas positivo. Eu tenho certeza que até o final do ano não teremos os mesmos resultados que teríamos ou poderíamos sonhar em ter como o ano passado. O ano normal, né? O ano normal. Porém, eu penso que essa avalanche já passou, entendeu? Está havendo a contribuição muito grande do governo na compreensão, junto com a questão da parte tributária. Constantemente estou tendo em contato com a Secretaria da Fazenda, com o governo do Estado. Isso é muito importante para o comerciante. Gostaria também de lembrar que neste período de pandemia nós tivemos um diálogo permanente com o governo, diário com o governo, e tivemos a compreensão do governo. Então, nós só temos que agradecer ao governador Renato Casagrande o apoio que ele deu aos empresários. Claro que em alguns momentos tivemos algumas compreensões, algumas situações até de nervosismo, porque todos queriam abrir os seus estabelecimentos comerciais. Até porque as pessoas estavam sentindo na pele essa dificuldade também, né, Zalino? É difícil para o empresário ver o seu negócio ir de água abaixo, né? Ter que demitir as pessoas e não ter faturamento para manter as portas abertas. É muito complicado também. Outra coisa também o pequenininho é o que mais sentiu, compreendeu? Sim. O vendedor ambulante, compreendeu? Então, esse é o que mais sofreu, porque os boletos estavam acumulando, exatamente, compreendeu? Mesmo sem vender, o boleto estava lá. Né? Ué, e como é que ia pagar, entendeu? Então, isso aí foi um caos para nós. Eu confesso que foi duro para nós, né, conduzirmos essa situação. Mas, felizmente, né, tudo foi superado, melhores dias virão, com certeza. É isso aí. Zé, última pergunta, nosso tempo está quase encerrando aqui. Na visão do senhor, na perspectiva do senhor, que já comanda a Federação do Comércio há alguns anos e também hoje também está como vice-presidente da Confederação, na visão do senhor, quando o comércio, a economia vai superar, de fato, vai superar esse momento em relação, eu estou falando em números mesmo. O senhor acredita que no ano que vem, mais 1, 2 anos, 3 anos, a situação vai estar restabelecida? Nem os grandes economistas têm isso em mãos, essa que é a verdade, certo? Eu sempre trabalhei com um lado de otimismo. Sim. Teremos grandes dificuldades. Existe também um certo conflito político no país, essa que é a verdade, né? Nós teremos agora as eleições no final de ano, né? Das mudanças dos nossos, vamos dizer, prefeitos, né? Então, vai depender muito dessa conjuntura. A meu ver, nós devemos levar um certo tempo para ter o rumo, né, certo, né? O crescimento necessário, compreendeu? Mas eu acredito que no mais tardar, a partir de julho do ano que vem, devemos ultrapassar todas essas dificuldades. Até porque existe um otimismo entre a população. E nós já passamos por grandes desafios. Eu sempre digo que desafios foram feitos para as pessoas competentes. Claro. E cabe a nós, empresários, né, dar a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado. Sem dúvida alguma. Bom, infelizmente o tempo está acabando, tinha muito mais assunto para conversar com o Zalino Sepúlcre, presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo, também vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio. Fala um pouco para a gente dessa realidade, esses dias difíceis, dias desafiadores que nós capixabas, brasileiros,
brasileiros, aliás, a população do mundo inteiro vivenciou, né? Porque a gente está falando aqui a nível de Estado, mas essa mesma situação, pessoas do mundo inteiro também vivenciaram com essa pandemia, não é verdade, Zelino? Então, de fato, a gente tem aí a expectativa, o otimismo, e o otimismo do Zelino, como presidente da Federação do Comércio, nos dá esperança também de que o Brasil, o nosso Estado, vai superar e a gente vai ter dias melhores novamente daqui a um tempo, né? É isso que a gente espera. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa e com fé em Deus vamos superar todas as dificuldades. É isso. Muito obrigado, Zelino. Uma boa noite para o senhor, viu? Por favor, foi um prazer muito grande. Obrigado, Zé. Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência e pela sua companhia. Lembrando do nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Você é meu convidado, hein? Bom, a gente fica por aqui. Ótima noite. Até o nosso próximo encontro. Tchau.